Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos pregar de forma expositiva esse texto. Nós vamos dividir ele em dois blocos. Primeiro bloco do 1 ao 11, segundo bloco do 12 ao 20. E vamos tratar de dois assuntos aqui que o apóstolo quer tratar para com a igreja. E no final vamos fazer algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Assim nós pedimos que Deus guie esse momento. Aqueles que encontraram, digam amém. Vamos ler todo o capítulo, do 1 ao 20. Aventura-se algum de vós, tendo questões contra o outro, o submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vulo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos, ou só existe entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros, porque não sofreis antes a justiça, porque não sofreis antes o dano. Mas vós mesmos fazeis as injustiças e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem trovadores herdarão o reino, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos levantastes, mas fostes santificados. Vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago é para o alimento, mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria os membros de uma prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma com ela um só corpo? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que possa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar mais uma vez? Deus, aqui está a tua palavra. Lida, Senhor Deus. Te pedimos agora discernimento sobre a minha vida, Senhor Deus, sobre a vida de cada um que aqui está. Que teu Espírito possa estar em nossos corações. Que realmente, de fato, eu não falo nada de mim, mas que venha, Senhor Deus, ser um canal para estas pessoas e também para mim, Senhor Deus. Nos alimenta. Esta é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, acredito que vocês já tenham estudado os outros capítulos, desta carta. E tenho certeza de que vocês viram que essa carta, ela tem um propósito, ou ela tem um direcionamento para a igreja de Corinto. Paulo escreveu essas epístolas, a primeira e a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, com o propósito de corrigir alguns erros doutrinários que a igreja de Corinto estava assumindo, que estava seguindo. Dizem que, na verdade, não foi apenas 2 cartas, mas 4 cartas que ele escreveu, e mais apenas 2 entraram no cano, porque as outras 2 haviam se perderam. Bom, e esses erros, eles eram de ordem teológica, de ordem doutrinária, e de ordem prática daquela igreja, que o próprio Paulo havia fundado há algum tempo atrás. E ele começa tratando de uma questão muito grave, que era a questão da divisão. A igreja de Corinto começou a se dividir em pequenos grupos.
Uns olhavam para o cenário da igreja e diziam, não, mas eu pertenço a Paulo. Outras pessoas diziam, não, mas eu pertenço a Apolo. E outros que se queriam espiritualizar demais diziam, não, eu não pertenço a homem nenhum, eu pertenço a Jesus Cristo. Alguns outros se diziam de Pedro, porque Pedro era, segundo eles, aquele que tinha sido o grande prepulsor do Evangelho após a morte do nosso Senhor. Nos capítulos 1, 2, 3 e 4, sendo que o capítulo 4 foca na autoridade apostólica de Paulo, porque Paulo havia sido fundador daquela igreja, então ele começa a demonstrar para aquela igreja a sua autoridade como fundador e como apóstolo de Jesus Cristo. E ele vai tratar particularmente depois do capítulo 5 e depois desse capítulo 6 que nós vamos ver agora, problemas mais pessoais ou problemas mais de relacionamento. Nós vamos ver que vocês viram que o capítulo 5 vai abordar a questão do homem que estava com a esposa do seu pai, estava com a mulher de seu pai, e agora nós vamos ver no início do capítulo 6 a questão do litígio entre irmãos, ou seja, de você levar um irmão seu à justiça, ou levar o seu irmão a um tribunal, e as implicações que isso causa no corpo, as implicações que isso causa dentro da igreja. E do verso 12 ao verso 20, Paulo vai tratar sobre a imoralidade sexual que a igreja de Corinto não havia abandonado. Então ele vai tratar aqui de um problema, que a gente vai ver mais para frente, que era um problema que chamava de problema cultual, que era a questão da prostituição cultual, né? Que ele vai tratar sobre os alimentos, mais para frente no capítulo 14, ele trata sobre a questão dos alimentos oferecidos, né? Sacrificados a ídolos. Mas Paulo se dirige à igreja de Corinto para tratar esses problemas, porque a igreja de Corinto era uma igreja que focava muito na sua espiritualidade, focava muito naquilo que Deus tinha para operar na vida dos irmãos, focava muito em dons, principalmente aqueles dons que se tratavam de dons de profecia e de línguas, e se esquecia da parte prática também do evangelho. Pois Paulo vai mostrar, né, na carta dele aos Coríntios, que não é só os dons espirituais, não é só aquilo que equipa a igreja, que Deus equipou a igreja para que a igreja fosse bênção e canal de bênção, mas a prática do dia a dia. Porque o próprio apóstolo vai falar no capítulo 13, que havendo línguas cessarão, havendo profecias passarão, mas o amor sobre tudo e todos continuará. Então, Paulo vai mostrar aqui, nessa carta principalmente, a primeira carta aos Coríntios, a parte prática que a igreja deve seguir, a parte prática que a igreja deve conduzir. Bom, particularmente aqueles dons que estavam relacionados com línguas e profecias e curas, mas ao mesmo tempo a igreja de Corinto era uma igreja que não tinha um pastor, ela não estava sendo cuidada, ela não estava sendo pastoreada, os irmãos não estavam sendo acompanhados, a conduta ética dos seus membros não estava sendo colocada a postas. Então, não havia pastoreio, não havia ênfase na vida ética, na maneira de viver que agrada a Deus. Talvez os coríntios haviam identificado espiritualidade com essas manifestações do poder de Deus, ou seja, falar em línguas, profetizar, e com isso achar que a igreja era uma igreja espiritualmente saudável. Mas isso é um grande erro, você pensar dessa forma, porque era possível que essas coisas estivessem presentes na igreja e ainda assim não haver qualquer sinal da presença do Espírito Santo. Estranho a gente pensar nisso, mas Deus usou diversas pessoas ao longo do Evangelho, pessoas que não tinham relacionamento nenhum com o seu povo, e falava através desse povo, e agia através desse povo, porque era possível que estas coisas estivessem presentes, e ainda sim não existir, como existe aqui na igreja de Corinto, um compromisso com a vida santa, com uma entrega, com uma renúncia completa para a pessoa de Jesus Cristo. Bom, Paulo então trata de 3 assuntos relacionados com as disciplinas, nos capítulos 5 e 6. O caso primeiro do membro, né, da igreja que vivia abertamente com a mulher de seu pai. Ele trata isso no capítulo 5, vocês viram isso. Ele repreende a igreja que estava omissa a esse caso, que sabia desse caso e não tratava desse caso. Ele então pega a igreja, repreende a igreja, porque a igreja não tratava desse caso, não levava à assembleia, não trazia o irmão para se explicar. Ele repreende a igreja e ele faz com que a igreja entregue esse homem a Satanás. E por que Paulo faz isso? Para que esse homem, então, ele perceba o grande erro que ele fez com a sua vida e volte
novamente para os braços do Senhor, volte novamente para a casa de Deus, né? E ele repreende a igreja pela soberba da igreja, que estava preocupada com tantas outras coisas, mas não cuidava de resolver aquele problema, que era inclusive um escândalo para a igreja de Corinto, para a sociedade de Corinto, né? Então Paulo determina que aquela pessoa seja expulsa da igreja, seja entregue a Satanás, com o objetivo que ela se arrependa e que ela possa voltar à comunhão da igreja. Chegando aqui no capítulo 6, nós vamos ter mais um problema que causava, né, que precisava, na verdade, de um cuidado da igreja, que precisava que a igreja chegasse junto dessas pessoas e que cuidasse, que tratasse desses irmãos, que é justamente esse problema que é descrito do versículo 1 ao versículo 11, né, que na sua Bíblia provavelmente deve ter aí um epígrafe chamado Paulo censura o litígio entre os irmãos, ou Paulo denuncia o litígio contra os irmãos. Então, realmente, o que o apóstolo vai tratar aqui é sobre litígio. E o que seria litígio? Briga, uma discussão, né, entre irmãos. E que esses irmãos, ou um dos irmãos, decidiram que deveria ser levado para um tribunal, porque não poderia ou não estavam conseguindo resolver. E qual a principal coisa que Paulo vai bater de frente aqui com esse contexto desses 11 primeiros versículos? Paulo vai enfatizar o erro da igreja em não estar junto com esses irmãos, em não saber do acontecido, não acompanhar esses irmãos e não tratar o caso. Paulo vai dizer, ora, se nós, igreja, que vamos julgar o mundo, não temos capacidade de julgar um caso desse, casos terrenos, pequenos, então nós vamos ver as aplicações disso. Mas, para começarmos, Paulo aqui vai tratar de um problema que também precisava de disciplina da igreja, do cuidado da igreja, e não teve, que a igreja tinha 2 irmãos brigando, né, 2 crentes em Cristo, irmãos em Cristo na igreja, brigando por conta de alguma questão financeira, né, nós imaginamos que seja alguma questão financeira, que não é definida no texto, pode ter sido uma herança, pode ter sido um negócio, pode ter sido uma dívida que algum dos irmãos contraiu com o outro, qualquer um do que se sentiu prejudicado, então decidiu levar a um tribunal na cidade de Corinto, e então esse tribunal que era composto por pessoas que não tinham, né, não teriam nenhuma aceitação na igreja, e Paulo pergunta, né, será que entre vocês não há nenhum irmão sábio aí no meio de vocês que possa resolver isso, chegar a um acordo e resolver essa situação? E Paulo disse que era melhor perder dinheiro, você ter um prejuízo financeiro, do que ter prejuízo, do que ganhar mais às custas de expor o evangelho da igreja e a igreja nas guardas de um tribunal. Versículo 1, vamos lá. Aventura-se alguns de vós tendo questão contra o outro e submetê-lo ao juízo perante os injustos e não perante os santos. O que é que Paulo começa fazendo aqui? Paulo começa expondo o problema, né? Paulo vai dizer, aventura algum de vós tendo um problema, uma questão contra o outro, submete-lhe primeiro ao juízo perante os injustos e não perante os santos. O que Paulo estava querendo dizer aqui? Se você tem alguma questão contra um irmão seu, por que você vai primeiro recorrer a tribunais de pessoas injustas, do que você vai recorrer à assembleia de justos que foram selecionados para fazer parte da igreja, não por homens, mas pelo próprio Deus? Esse era o questionamento de Paulo. Paulo começa expondo o problema e falando que se algum crente tem algum problema com outro crente, se algum irmão tem um problema com outro irmão, esse problema deve ser levado a uma corte de crentes, não a uma corte de injustos. E Paulo responde, né? Ele responde a pergunta que ele mesmo faz, né? Ele diz, ele faz uma pergunta, né? Aventura algum de vós tendo questão contra o outro, a submete-lhe perante os juízos de injustos e não perante os santos? Paulo responde, o evangelho ele vai cair a intenção de Paulo é responder que o evangelho vai cair em descrédito e o nome de Cristo vai ser exposto aos escárnios dos ímpios, já que os ímpios, inspirados por Satanás, sempre estão procurando uma brecha para tentar atacar a palavra de Deus. Para a gente entender isso, vamos nos transportar aqui à cidade de Corinto, lá no século I. A cidade de Corinto, não diferente das outras cidades romanas e gregas, havia uma determinação que
no meio da cidade, na praça central da cidade, deveria ser instaurado um tribunal. E esse tribunal era levantado por pessoas. E essas pessoas eram julgariam, né, as situações. Qual o detalhe dessa questão? Na maioria das vezes, essas pessoas eram pessoas que não criam em Jesus, né, não acreditavam em Jesus Cristo, eram corruptas, eram pessoas passíveis à corrupção. Então, o que é que Paulo está dizendo? Como é que vocês levam uma questão de cunho pessoal de vocês, que vocês portam o nome de cristão, levam para um tribunal de pessoas que não sabem ou não querem saber nada do Evangelho, ou não têm intenção de falar nada acerca do Evangelho, ou são pessoas realmente corruptas, que não têm nenhum sentido, não buscam nenhum sentido da palavra, viver segundo a palavra de Deus. Paulo não está condenando o fato das pessoas irem a tribunais ou procurarem a justiça, porque você pode pensar que Paulo está entrando aqui em desacordo com Romanos 13. Não. Paulo não está condenando isso, já que foi o próprio Deus que determinou estas autoridades sobre as nossas vidas. Paulo não está condenando o fato de você comparecer em juízo quando solicitado. Paulo não está condenando o fato de você procurar quando necessário. O que Paulo está querendo dizer é que situações que podem ser evitadas, devem ser evitadas e tratadas pela igreja. E ele vai dizer isso no versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar coisas mínimas? O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Meus irmãos, nós julgaremos o mundo. Então, essas coisas pequenas, triviais, nós temos total autonomia para também julgar. Para também resolver. Paulo vai argumentar do menor para o maior. Paulo quer demonstrar que se faz injúria à igreja de Deus quando decisões em disputa sobre questões terrenas são postas nas mãos de incrédulos, como se não houvesse dentro da igreja ou do colegiado dos santos alguém qualificado para julgar tais coisas. Pois nós recebemos de Deus a honra de julgar o próprio mundo. E nós vamos entender isso no verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quantos mais as coisas desta vida. Quando nós olhamos para o verso 3, devemos estar cientes que nós igrejas, julgaremos de fato o mundo. No sentido de que quando a segunda vinda de Cristo ela acontecer, nós como a sua igreja, teremos então nossos corpos glorificados, entraremos na presença de Deus, e então ali se iniciará o julgamento da terra. E nós julgaremos como irmãos de Cristo, julgaremos o mundo. E não só o mundo, nós julgaremos os anjos, que no caso aqui se refere a Satanás e os seus anjos, né? Os anjos que no caso são Satanás, os demônios, nós julgaremos isso também. E claro, com esse juízo, tem uma sentença, condenaremos juntamente com Cristo a todos estes anjos, a todos esses demônios. Basicamente, esse bloco de versículos, do 1 ao 11, vai tratar sobre essa questão do litígio, da prática errada da igreja em procurar tribunais que eram compostos por pessoas, na maioria das vezes, corruptas e injustas, onde a própria igreja foi equipada com sabedoria para tratar assuntos dessa natureza. Visto que o próprio apóstolo Paulo, ele vai falar que recebemos de Deus, né? Ele vai falar no versículo 3, a autoridade para julgar o mundo. E, como eu disse, esses versículos ele não desfaz, ou não discorda daquilo que Paulo nos apresenta em Romanos capítulo 13. Existem situações que realmente nós devemos recorrer às autoridades que foram constituídas por Deus. E existem situações que devem ou que precisam ficar entre a igreja. São questões pequenas, né? Como, por exemplo, uma briga por questão de dinheiro, uma briga por questões financeiras de um irmão contra o outro, realmente deve ser mantida entre a igreja, para que isso não venha provocar no mundo o que nós chamamos de escândalo, que as pessoas não venham se escandalizar por meio do Evangelho. Do verso 4 ao verso 6, Paulo vai nos mostrar a natureza da questão. Ele vai enfatizar que isso é um assunto terreno, né? Vamos aqui ler. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. O que Paulo quer dizer aqui? Que por mais que a pessoa não fosse corrupta, por mais que o juiz não fosse corrupto, fosse uma pessoa íntegra, fosse uma pessoa bem intencionada,
mesmo assim ela não tinha sido escolhida por Deus para compor a igreja. Então nós temos autoridade não dada por nós, mas dada por Deus. Então quero que os irmãos entendam que esse primeiro bloco de questões, Paulo quer tratar sobre um assunto muito mais prático da igreja do que um assunto espiritual. Então, captando isso, nós vamos poder seguir para o segundo bloco, que é muito mais extenso, traz muito mais aplicações para as nossas vidas. O que é que Paulo quer dizer nesses 11 primeiros versículos? É que nós, como cristãos, devemos evitar o escândalo, seja ele dado por meio de uma briga judicial, seja ele dado por meio de um filho que se apropria da esposa do pai, seja ele dado por qualquer tipo de coisa, mas nós temos que evitar isso. Nós temos que, principalmente, evitar, e se acontecer, devemos manter isso internamente na igreja e tratar de forma interna, para que isso não gere para os de fora escândalo para com o nome de Jesus. Então, esse primeiro bloco de versículos traz mais uma orientação de Paulo à igreja de Corinto sobre os entraves da justiça e como os crentes devem resolver esses problemas de ordem financeira, de relacionamento, buscando sempre tentar resolver nos viés eclesiásticos, nos viés da igreja. Bom, encerrando esse primeiro bloco, nós vamos agora para o segundo bloco, que é o bloco do 12 ao 20, e nós vamos se deter um pouco mais aqui. Aqui nós temos um outro problema que Paulo vai denunciar da igreja de Corinto. Vamos ler o versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muitas vezes nós empregamos esse versículo de forma errada, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O contexto que Paulo estava enfrentando aqui é um contexto mais profundo, e a gente vai tentar, com a graça de Deus, analisarmos aqui. Nós chegamos então aqui ao terceiro problema de ordem prática da igreja, da carta de Paulo aos Coríntios, que era o que era esse problema de natureza prática? Que era, ao que parece, a prática de alguns irmãos da igreja de continuar na chamada prostituição cultual, que fazia parte marcante da vida social da cidade de Corinto. Primeiro nós vamos tentar entender qual o problema que Paulo está abordando aqui, nessa passagem. Depois nós vamos ver os princípios que Paulo coloca para resolver o problema, e depois as orientações práticas que o próprio apóstolo dá à igreja, e depois algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Então, qual o problema em si que Paulo vai apresentar aqui? Bom, há diversas referências aqui no texto à imoralidade sexual. Por exemplo, Paulo diz aqui no final do verso 13, né, que porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então nós entendemos que o que Paulo está abordando aqui é uma situação de natureza, uma situação de impureza. A palavra grega para impureza é a palavra que nós chamamos de porneia, que é a raiz para a palavra pornografia, que nós temos aqui hoje no português. E ela é a palavra mais ampla na língua grega para indicar todo tipo de imoralidade na área sexual. E porneia, dependendo do contexto, pode se referir a relações de duas pessoas que não são casadas, pode se referir ao adultério, pode se referir a práticas homoafetivas e pode se referir também, dependendo do contexto, ao pecado que nós chamamos de pecado que hoje é o pecado da masturbação, de você se consumir pelo consumir esse tipo de material. Então, dependendo do contexto onde essa palavra está inserida, ela tem essas diversas finalidades. Mas exatamente, então, aqui, que tipo de porneia ou de imoralidade que Paulo estava tratando da igreja? Né? Qual o tipo de imoralidade que ele estava ademostrando? Né? O versículo 15, ele vai dizer, né? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria os membros de uma meretriz? Absolutamente não. Então, quando Paulo vai falar sobre a questão da meretriz, é lógico que ele vai abordar uma questão sexual aqui. Nós vamos ver que é uma questão que mais para frente a gente vai ver que era uma continuação que a igreja de Corinto tinha,
estava dando, na verdade, a uma prática que eles tinham antes de terem a Jesus, terem a Cristo como seu Salvador. Bom, então nós temos que nos transportar até o contexto da época, para nós vermos que faz todo sentido que seja isso que Paulo esteja realmente tratando aqui. Bom, no mundo do Antigo Oriente, e até também nos dias de hoje, né, dependendo da cultura que a pessoa está inserida, as pessoas adoravam deuses, acreditavam que eles eram responsáveis pela fecundação do mundo, pela alternância das estações, pelas colheitas boas. Se uma colheita estava ruim, as pessoas sacrificavam a esse tal Deus. Se a colheita foi boa, eles comemoravam, também oferecendo banquetes a esse determinado Deus. E nós temos deuses aí, uma porção de deuses, em várias determinadas culturas, para aplicar essas questões, né? E esses cultos, eles eram muito comuns, né? Esses cultos a Deus, né? Chamados cultos pastoris, né? Ou agricultais. Esses deuses geralmente eram considerados como aqueles que faziam a terra florescer. E estes cultos eram muito comuns, porque as pessoas prestavam o culto a esses deuses, porque achavam realmente que eles eram responsáveis pela chuva que caía, pela germinação da terra, pelo florescer do fruto. Então, para que tivessem uma colheita e naturalmente riqueza, eles então sacrificavam a esse Deus, porque uma colheita boa significava prosperidade, significava riqueza. Então, isso era natural em toda a cultura do Oriente Médio. E a Grécia, que, né, onde está inserido a cidade de Corinto, não era diferente. Tinha, né, embora a religião grega ela fosse um pouco diferente, né, das demais, e no sentido de outros deuses e tudo mais, mas se você se transportar aí para o seu ensino médio, história da igreja, você vai lembrar a porrada de deuses que tinha lá. E dentre esses deuses tinha a deusa Afrodite, né, que eles acreditavam, a deusa Diana. E esses deuses, eles eram responsáveis por algumas áreas, né? Afrodite era a deusa do amor e da fertilidade, né, que eles consideravam. A deusa Diana, a deusa da caça. Então eles sempre sacrificavam a esses deuses, né? Sempre sacrificavam, sempre mostravam a esses deuses o amor que eles tinham por eles, né? O deus Baco, que era o deus do vinho, e daí vem a palavra bacanal, né? Porque o culto a Baco era realmente uma orgia, né? Todo mundo ficava embriagado e daí passava para outras coisas, que eu não vou entrar aqui, né? Daí passou para o português o nome bacanal a partir do deus do vinho. Então havia na mitologia grega esses cultos místicos, essas religiões místicas, tinham vindo lá da Frísia, né? Da Mesopotâmia, né? Então foi uma coisa que veio sendo comunicada de cultura para cultura, né? E em que infestavam o mundo na época, e Corinto era conhecida por ser uma cidade que tinha templos gigantes, né? E eram dedicados a deuses, particularmente a Afrodite, que era relacionada à fertilidade e à fecundidade, e outras coisas correlacionadas. Quem está comigo aqui ainda? Ou quem está voando? Todos estão comigo? Quem está voando pode dizer também, estou voando. A gente tenta fazer aqui alguma coisa. Vamos lá. Tratamos do litígio dos irmãos, da questão do tribunal, da ordem prática que Paulo impõe à igreja para que eles tratem desses assuntos de forma ordeira e que tratem dessas formas de coisas internas. E agora nós estamos tratando um problema mais grave, mais profundo, que era a forma como os irmãos eles iam para essas reuniões, que nós tratamos aqui dos deuses, esses cultos pastoris, esses cultos agricultais. Eles não abandonaram essa prática e continuaram a frequentar esses cultos para se deliciar ou para se banquetear com algumas coisas. E nós vamos entrar agora nisso, né? O que nos chama a atenção aqui é que o culto a esses deuses, particularmente a essa deusa, a Afrodite, consistiam em algumas coisas. Que tipo de coisas? Primeiro, em oferendas, né? Nós vamos ver que eles ofereciam diversos sacrifícios, animais, enfim. Orações, eles iam lá para orar a essa deusa, para ficar fazendo suas súplicas a elas. E esses deuses tinham seus profetas, eles tinham seus oráculos, tinham seus sacerdotes, tinham suas sacerdotisas. E era comum, naquele tempo,
que as pessoas, e fazia parte do culto, na verdade, né? Que os adoradores, após eles trazerem as suas oferendas, após eles trazerem ali as suas ofertas a deusa, eles se deitassem com as sacerdotisas, que eram chamadas de prostitutas cultuais e que eram respeitadíssimas dentro do cenário do culto, porque eles entendiam que aquilo ali era uma cerimônia à deusa. Eram chamadas de prostitutas sagradas. Elas moravam num templo e ter relações com elas era um ápice de uma dedicação a essa deusa. Elas moravam no templo e ter relações com elas ensinava, na verdade, a fecundação da terra e fazia parte daquele rito, daquelas religiões antigas. Então era isso. Então isso era muito comum em Corinto. Então vamos lá nos transportar para o contexto histórico que permeava a escrita de Paulo da carta aos Coríntios. O que é que ele está repreendendo aqui? Está repreendendo os irmãos que, mesmo fazendo parte da igreja de Cristo, continuavam a frequentar esses cultos que chamávamos de cultos pastoris ou cultos agricultais. Por que Paulo repreende esses irmãos? Porque nesses cultos, eles não apenas iam lá para olhar, eles iam para realmente participar. Então, o que é que eles vão dizer a Paulo? Qual a desculpa que eles vão dizer? Paulo confronta eles, aí eles vão dizer para Paulo: não, mas Jesus Cristo morreu por mim, tudo me é lícito. Tudo me é permitido. Jesus me chamou para uma liberdade. Essa é a desculpa da igreja de Corinto. Bom, mas para a gente entender esse rito, né, essas religiões antigas, que era muito comum na igreja de Corinto, e, bom, se nossa reconstrução está correta, a gente não... Então entende que realmente o que Paulo está falando aqui, quando ele diz que a imoralidade sexual está errada, e que está errado você se deitar com uma prostituta, praticamente toda a prostituição no mundo antigo era de cunho religioso, fazia parte de uma cultura religiosa. Então, fazia parte de algum ato religioso. A prostituta geralmente era alguém que estava ligado a uma dessas seitas, a uma dessas religiões. Então, essa vai ser o cunho da nossa abordagem hoje, vai ser por onde nós vamos caminhar e ver realmente o que Paulo está tratando. Está tratando realmente da prostituição cultural, ela fica mais evidente, porque logo mais no capítulo 8, ele vai tratar da comida, né, sacrificada ao ídolo, e vai voltar à questão da participação dos cristãos nos templos para desfrutarem ou serem parte das festas que eram oferecidas a esses deuses. Ele vai tratar isso no capítulo 8, 9 e 10. Então, por trás de tudo o que estava acontecendo, nós temos que lembrar que havia realmente esse apelo. Era muito forte isso em Corinto, era comum, era cultural, era como a cultura que permeia o Nordeste. São João, né? A gente percebe que no São João, muitos abandonam a igreja e vão para o Parque do Povo, né? Ou se não, vem para a igreja, cultua a Deus, depois vai cultuar Belial, lá no Parque do Povo, dançando forró até amanhecer. Né? Então acontece muito isso. Acontece muito isso. A abordagem que Paulo usa nesse assunto é impressionante. Ele vai cuidar dessa questão da idolatria no capítulo 10 da carta. Ele vai dizer, né, que quando você vai no templo pagão e você participa lá, você na verdade está participando de uma reunião com demônios e ídolos. Mas aqui ele vai entrar na questão da imoralidade propriamente dita. Ele vai entrar aqui numa questão muito mais prática. Vai mostrar realmente que é errado esses assuntos, é errado você continuar fazendo isso. Um propósito muito honrado e elevado, né? A ponto que a própria ideia da imoralidade ou de relacionar-se com a prostituta é uma forma de degradação do corpo, né? Paulo vai tratar dessa forma, vai tratar dessa questão. Ele vai falar isso, né? Ele vai exaltar o corpo da gente como uma dádiva de Deus, que tem a finalidade, que tem um propósito muito honrado e muito elevado. E a abordagem, né, de Paulo aqui é que ele vai elevar o corpo humano, ele vai colocar numa posição impensada para aquela época, e essa abordagem vai contra a cultura de Corinto, que era uma cidade grega. Estão comigo, né, aqui ainda? Corinto estava inserida na Grécia. E qual era o pensamento que permeava na Grécia naquela época? O pensamento platônico, que a matéria era algo ruim e que o espírito era algo
bom. Então o que é que Paulo vai fazer aqui, quando ele vai tratar como corpo sendo algo muito bom? Ele vai totalmente contra a corrente filosófica que as pessoas tinham sido doutrinadas naquela época. Elas estavam sobre o pensamento platônico. Então elas entendiam que a matéria era algo ruim, que quando a gente acabasse esse corpo, iríamos desfrutar, né, no Campos Elíseos, lá com todas as dádivas e bênçãos, e que a matéria realmente era algo ruim, passageiro, e que quando nós fôssemos elevados à posição de só espírito, estaríamos realmente vivendo aquilo em perfeição. E Paulo vai contra isso, mostrando que não, que o corpo também é algo bom, que na verdade Deus morreu para salvar não só o seu espírito, mas morreu também para salvar o seu corpo. É isso que ele vai dizer. Ele vai totalmente contra o pensamento platônico que dominava a sociedade daquela época, onde havia, né, uma divisão entre matéria e espírito, o espírito sendo bom e a matéria sendo ruim. Então o corpo era sempre desvalorizado em contraste com o espírito, as coisas do espírito, né? Mas Paulo está querendo trazer aqui a visão bíblica da criação e que Deus nos fez não somente alma e espírito. E nós evangélicos estamos muito preocupados com a nossa alma, com a salvação da nossa alma, mas Deus não nos fez espíritos descarnados, né? Deus nos deu um corpo, Deus nos deu carne. E é tão profundo a questão do corpo humano que foi necessário, e na verdade Deus havia planejado que o seu filho encarnasse, que seu filho tomasse uma forma humana. Pensem comigo aqui, o Deus, né? A pessoa da Trindade, Jesus Cristo, encarnou, tomou um corpo humano, para você ver o tamanho da profundidade que o seu corpo representa para Deus. Nós estamos muito preocupados com a nossa alma, com aquilo que, seremos julgados, né? A nossa alma, mas esquecemos do nosso corpo e dos pecados que Paulo vai dizer, né, que nós praticamos contra o nosso corpo. E nós vamos ver alguns desses pecados aqui na frente. Então é isso que nós queremos ver, né? Aparentemente não havia ação pastoral na igreja, e isso parece que era recorrente na igreja de Corinto. Ninguém cuidou lá do imoral no capítulo 5, ninguém resolveu o problema dos dois irmãos que nós citamos no começo, né? E aparentemente também a liderança não estava cuidando da imoralidade da qual alguns dos membros estavam vivendo, estavam praticando no final do capítulo 6. Paulo então intervém com a autoridade de apóstolo de Jesus Cristo, com cobertura e jurisdição universal sobre todas as igrejas, para poder resolver esse problema. Então o que é que Paulo faz? Ele diz, já que ninguém está cuidando do problema, dá para mim que eu cuido. Pegou o problema e foi resolver, tratando ponto a ponto do que a igreja estava precisando ser tratada. E nós vamos ver que os princípios que Paulo desenvolve, né, para colocar primeiro a teoria, depois a prática, né? Porque a prática tem que ser orientada pela teoria, senão vira pragmatismo, né? Nós vamos ver então os princípios que ele coloca aqui, começando no verso 12. Verso 12 e 13, Paulo responde ao que parece ser um dito, né? Um aforisma, um provérbio que era citado por esses membros, né? Então vamos lá ler o versículo 12 e 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos lá. Paulo responde ao que parece ser esse provérbio que era recitado por esses membros como uma forma de desculpar, ou de arrumar uma desculpa para continuar, ou uma base para continuar as suas práticas, né? Como é que o crente em Cristo, que se converteu através da pregação do Evangelho pelo apóstolo Paulo, como é que ele justifica isso? Dele ir a um templo pagão para comer do sacrifício, para comer da comida sacrificada e participar lá do culto que inclui o relacionamento sexual com as prostitutas. Como é que o membro se justifica se você tem a
a versão NVI ou a versão NVT, que são versões mais modernas, você já vai perceber que eles colocaram entre aspas, né, as declarações do versículo 12 e do versículo 13. Por que eles colocaram entre aspas? Porque é como se Paulo estivesse dialogando com os irmãos da igreja, na própria carta. Então, Paulo coloca assim em aspas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, aí depois, mas nem tudo me convém, porque é como se fosse um diálogo do apóstolo com os irmãos, com a igreja, né, de Corinto. Então, o Paulo está citando a desculpa que os membros de Corinto estavam usando para frequentar esses templos pagãos, por exemplo, no verso 12, o que é que eles estavam dizendo, né, no verso 12? O que é que os membros estavam dizendo? Olha, Paulo, não sei por que você está espantado com isso. Tanta coisa para tu cuidar aí, tanta igreja para tu cuidar. Vai mandar umas cartas lá para Efésios, para Galácia, deixa a gente aqui de boa. Tudo me é lícito. Né? Tudo me é lícito. E qual a resposta de Paulo para isso? Mas nem todas convém. Aí eles dizem, né? Todas as coisas me são lícitas. E qual a outra resposta de Paulo? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eles continuam dizendo, né? Eles dizem, mas Paulo, os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. E Paulo responde o quê? Mas Deus vai destruir tanto uma coisa, como vai destruir a outra. Então, o que é que temos nos versos 12 e 13? Nós temos um diálogo de Paulo com a desculpa que aqueles crentes estavam usando para poder viver naquela prática. E a desculpa era basicamente essa. Tudo me é lícito, tudo me é permitido como cristão. Cristo já pagou o preço do pecado, né? Do meu pecado. Ele já morreu na cruz por mim. Eu sou o herdeiro do mundo. Todas as coisas, todas aquelas leis de Moisés, todas aquelas leis do Antigo Testamento, todas aquelas coisas já passaram, caducou. A gente não precisa mais disso não. Suave na nave. Estamos aqui de boa. Vamos viver aí, né? Então essa era a desculpa que eles estavam apresentando a Paulo, que todas essas leis já foram cumpridas em Cristo, portanto eles estavam livres para viver da maneira como eles quisessem. E talvez para alguns de nós isso pode parecer um argumento bem absurdo, né? Mas a história da igreja revela que esse argumento sempre esteve presente na igreja cristã. E nós encontramos inclusive hoje, né, encontramos grupos hoje dentro da igreja que nós chamamos de teólogos liberais ou teologia liberal, que tenta moldar o mundo para que ele entre na igreja, tentar moldar a igreja ao mundo, né, tentar adaptar a igreja às coisas do mundo. E nós temos diversos exemplos disso. Vamos aqui citar um: Carnaval Gospel, Culto Pet, Halloween Gospel. Nós vemos isso aí, está escancarado em várias igrejas. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma pesquisa rápida no YouTube, que vocês vão ver os diversos absurdos e devaneios que a igreja cristã no Brasil e no mundo tomou, né? Nós temos isso aí por todo o mundo. E a grande ênfase que essa galera fala, né, é que Deus é amor, velho. Vocês estão preocupados muito na questão da espiritualidade, mas Deus é amor. Então essa era a desculpa que o povo de Corinto deu a Paulo para justificar a participação deles no templo pagão, comendo aquela comida sacrificada a ídolos e participando da chamada prostituição cultual. A resposta de Paulo, a primeira resposta, é que realmente todas as coisas nos são lícitas, tudo nos é permitido como cristão, pois nós somos libertos por Cristo. Tudo nos é lícito. É lícito a você ir para uma festa? É lícito, você vai. É lícito para você ir para um local que tenha um certo tipo de pessoas? É lícito. Você não está infringindo nenhum crime, né? Você vai estar indo por suas próprias pernas, né? Como se diz. E qual a resposta de Paulo? Mas nem tudo me convém. E de novo eles dizem, né? Tudo me é lícito. Eles insistiram, né, novamente. Não, Paulo, tudo me é lícito. Aí Paulo diz de novo: mas eu não deixarei contaminar por nenhuma delas. Paulo mesmo diz: eu não me deixarei contaminar por nenhuma delas. E realmente, Paulo não está condenando o fato de nós cristãos vivermos, né,
vivermos o melhor dessa terra, né? Comermos uma comida boa, lermos bons livros, de fato estarmos vivendo coisas boas nessa terra. Mas nós vemos que Deus nos deu o mundo todo, né? Mas Ele disse uma coisa lá em Gênesis: vocês podem comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores eram lícitas para Adão e Eva comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem certas coisas que não convêm ao nosso status de justificado. Tem certas coisas que não convêm. Se você é uma pessoa que foi perdoada por Deus, que foi chamada, preste atenção agora, tenta ficar acordado agora. Eu sei que está cansativo a pregação, mas tenta prestar atenção no que eu vou dizer agora. Tem certas coisas que você, que eu, devemos abandonar, não porque não é lícito a nós cristãos, mas porque não nos convém praticar essas coisas. É lícito você ir para uma festa? É lícito você ir para o Parque do Povo? É lícito. Mas você sabe o dano que você vai causar ao seu irmão e ao nome de Cristo? O que é que Jesus fala sobre pessoas que fazem outras pessoas tropeçar? O que é que ele diz? Ele chama de quê? Ele chama de malditos, né? Malditos são os que fazem os pequeninos tropeçarem. Às vezes, não é o simples fato de você fazer ou não fazer. É o simples fato de você amar o seu irmão, amar a sua igreja e não praticar essas coisas. A gente entra numa velha discussão, que é a discussão da moralidade, né? Não, mas isso não é evangelho, isso é moral. Mas a gente tem que se lembrar que acima de todas as coisas está o amor. Paulo vai dizer isso lá no capítulo 13, né? Havendo línguas cessarão, havendo profecias passarão, mas o amor permanecerá no coração de todos. Ele vai falar, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, de nada serei. O amor de Cristo deve permear os nossos corações. O amor de Jesus deve ser maior do que o nosso amor pela imoralidade. Se você realmente foi salvo em Cristo Jesus, se você realmente foi justificado, se você realmente foi convertido e transformado, com certeza a prática da imoralidade não é algo para você fazer mais. Essa é uma das coisas que não convém a você como crente. Não convém a você que professa ter Jesus no seu coração. Mas os coríntios insistem ainda no verso 12, afirmando que tudo é lícito. E Paulo então responde: mas eu não deixarei me contaminar por nenhuma dela. Não podemos deixar que o prazer dessa vida, que aos nossos olhos são prazeres, me trazem, né, que o desejo, a paixão por essas coisas me domine ao ponto de eu entristecer o Espírito Santo de Deus. Realmente tudo me é lícito. Por exemplo, comer uma coisa maravilhosa. Quem não gosta de comer? Eu amo, sou suspeito a falar, né? Amo comer, é muito bom. Mas a que ponto o comer é bom que você vai fazer com que isso vire um pecado da glutanaria? Então você transforma algo bom em algo ruim. Para quem gosta, né? Maravilhoso você ler um bom livro, desfrutar de coisas maravilhosas que tem aqui na terra. Mas você não pode deixar que essas coisas dominem o seu coração e tirem você da perspectiva cristã, que é sempre glorificar o nome de Jesus. Outro argumento utilizado pelos coríntios é que o sexo é uma coisa natural, é uma coisa que o corpo precisa. Eles vão usar esse argumento no versículo 13. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Então o que é que eles estão dizendo? Paulo, cara, isso é natural. Deus criou a gente para que a gente venha ter essas práticas. Se não fosse para a gente fazer sexo, Deus tinha tirado da gente.
esse desejo. E eles vão dizer, o sexo é tão natural quanto o fato da gente sentir fome. É um desejo natural do corpo. O corpo são para os alimentos, o sexo foi feito para o corpo e o corpo foi feito para o sexo. Então, da mesma forma que é natural e normal você tomar uma refeição, comer alguma coisa para satisfazer o seu apetite, eles diziam que era natural você ter relações sexuais, né, para satisfazer um ato fisiológico, apenas para satisfazer a sua necessidade. E esse argumento é bem antigo, né? Mas é muito usado hoje em dia, né? Nós usamos a idade, não, mas é porque eu sou novo demais, os hormônios estão aí para a flor da pele, né? E de fato, o sexo se torna algo natural. Foi Deus quem fez. Deus nos criou assim, está escrito lá em Gênesis, macho e fêmea os fez. Contudo, depois da queda, a inocência foi perdida e o primeiro se casal cobriu exatamente por conta disso. Então já não é a mesma coisa. Deus cercou o relacionamento sexual com uma série de limites para proteger o próprio corpo humano, para proteger o indivíduo e o seu povo. Então, embora seja algo natural, a prática sexual tem os seus limites, tem as suas barreiras. De fato, o fato que o estômago foi feito para os alimentos e os alimentos para o estômago não significa que eu vou comer, até que eu precise me internar no hospital para fazer uma lavagem de estômago para tirar tudo o que eu comi em excesso, porque senão eu vou passar mal. E até o fato de você comer muito por muito tempo gera para você consequências, diabetes, hipertensão. Está aí para a gente tomar cuidado, né? Eu faço aqui uma autocrítica primeiro, né? Então, o alimento que Paulo fala aqui, quando Paulo fala que Deus destruirá o corpo, bem como o alimento, né? O que Paulo fala aqui, ele fala de uma maneira escatológica. Ele fala que quando Jesus retornar, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, quando Deus haverá de transformar no corpo da ressurreição de Cristo, onde essas coisas não serão mais necessárias, então não devemos nos guiar pelas relações sexuais. Porque, ou seja, resumindo o que eu falei, tudo isso é passageiro, passará. O crente deve se guiar pela realidade escatológica. E qual é a realidade escatológica? Preste atenção em mim aqui. Qual é a realidade escatológica das nossas vidas? Cristo vai voltar. Independente da corrente que você pense, independente da linha escatológica que você pense, em todas temos uma certeza, que Cristo vai voltar. Brevemente, Ele voltará. E tudo isso, meus irmãos, nossos desejos carnais, aquilo que nós temos, as práticas imorais, tudo isso não se compara à glória de estarmos na presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que Deus vai destruir tanto o alimento quanto o corpo, e que o corpo é para o Senhor, assim como o Senhor é para o corpo. Paulo então desconstrói o argumento daqueles membros da igreja de Corinto, que estavam tendo uma interpretação errada do Evangelho, usando como desculpa para viver uma prática de imoralidade. E a partir daí, Paulo então coloca 5 argumentos que são baseados no corpo que Deus nos deu. E nós vamos agora tentar rapidamente passear nesses 5 argumentos. Sei que eu já estou falando demais, tem muita gente que já está abrindo a boca. O primeiro está aqui no final do versículo 13, quando ele diz que o alimento é para o estômago é para o alimento, mas Deus destruirá tanto o corpo quanto o alimento. E no final ele diz o seguinte: mas o corpo é para Deus, assim como... Mas o que diz o final do versículo 13? Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o corpo não é para a imoralidade. Percebam a linha de raciocínio que Paulo faz. Ele diz, é verdade que o corpo é para os alimentos, mas você não pode dizer que o corpo é para a imoralidade. O corpo não é para a imoralidade. E com esse argumento de Paulo, que o corpo não nos foi dado para que nós praticássemos a imoralidade, mas que o destino do nosso corpo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Revela mais uma vez o status exaltado que Paulo dá ao nosso corpo. E nos revela uma coisa muito importante.
Também não somente que Deus nos deu o corpo para que nós pudéssemos ser de Cristo, mas que o próprio Cristo ganhou o corpo para que ele pudesse ser nosso. Interessante isso. Pensem comigo. Quando Cristo é conduzido à cruz, ele é conduzido com um corpo humano. Ele morre sendo um homem. E o seu corpo morre. Ele então morreu ali na cruz. O seu corpo humano é conduzido à sepultura. E no terceiro dia, quando ele é ressurreto, ele ressurge em um corpo glorificado. Um corpo sem pecados, um corpo sem mácula, um corpo sem as necessidades fisiológicas do homem que nós temos, né? Os pecados que tinham sido depositados na cruz sobre o seu corpo já não haviam mais. Ele agora estava ressuscitado em glória. Seu corpo era um corpo glorificado. Jesus morreu, né? E por que foi necessário que Jesus encarnasse? Para que ele pudesse ter um corpo, para que ele pudesse fazer parte da nossa raça, para que ele pudesse ser um de nós. Então não somente o nosso corpo pertence a Jesus, mas Jesus pertence a mim e a você. Pode dar um glória, meu irmão? Jesus pertence a você. Seu corpo não pertence somente a você. Você faz parte do corpo de Cristo e Cristo faz parte do seu corpo. Você foi anexado ao corpo de Cristo, mas ele foi anexado ao seu coração. Ele foi anexado ao seu coração. Jesus pertence a mim como membro da raça humana. Ele é nosso irmão, ele tem um corpo como o nosso. Ele é humano, plenamente humano. Esse é o destino ou alvo que Deus tinha em mente quando ele criou essa raça chamada homem. Lembra que antes disso ele criou outra raça? Antes de criar o homem, criar o mundo, o que é que ele criou? Os anjos. Ele criou os anjos. Mas ele não deu um corpo aos anjos. Ele deu o quê? Ele deu um corpo a nós, homens, né? Fomos feitos de barro e Deus soprou o fôlego de vida nas nossas, em nosso corpo. Bom, o segundo argumento de Paulo está no verso 14, né? Vamos lá para o verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Agora vai ser bem rápido. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esse corpo que nós estamos constantemente profanando, através da prostituição, de desejos impuros, do nosso coração, aí você faz uma autoanálise do que você faz durante a semana, quando seu pai não está vendo o que você está procurando na internet ou no seu celular, né, esses sites por aí. Então você faz aí uma autoanálise, como você está profanando o seu corpo. Da mesma forma que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos ao terceiro dia, e lhe deu um corpo incorruptível, glorioso, eterno e imortal, o mesmo Deus um dia nos tirará da sepultura, transformará aos que estiverem vivos por ocasião da vinda do Senhor, e teremos um corpo semelhante ao de Cristo. E mais uma vez Paulo mostra o propósito de Deus teve a nos dar um corpo. Terceiro argumento de Paulo, versos 15 a 17. Os argumentos de Paulo podem ser resumidos aqui da seguinte maneira. Primeiro, que nosso corpo individualmente pertence a Cristo, pertence a Jesus. E, portanto, devemos nos alegrar com o nosso corpo da maneira que Deus fez. Seja você alto, baixo, seja você gordo, magro, seja você careca, cabeludo, seja você feio, bonito, modelo, enfim, o que você for, você deve achar perante Deus a alegria, pois aprove ao Senhor fazer você desta forma. E Ele tem um propósito, portanto, não desonre, não profane seu corpo com imoralidade, com prostituição, se entregando a quem não é o seu cônjuge, ou de qualquer outra maneira, profanando esse privilégio que Deus deu à raça humana, e não deu nem aos anjos, de possuirmos um corpo. Paulo argumenta também que no momento que nos deitamos com uma prostituta, ou que usamos o nosso corpo para imoralidade, isso aqui é bem interessante, certo? Quando você está lá procurando um sitezinho para ver coisa errada, também se aplica esse argumento, certo? Paulo vai dizer o seguinte no versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo?
E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Paulo está perguntando a eles: vocês não sabem que vocês são do corpo de Cristo? Porventura vocês vão tirar parte do corpo de Cristo e vão colocar eles numa prostituta? E Paulo responde, né? Absolutamente não. A gente não pode fazer isso. E o que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Que quando nós praticamos imoralidade sexual, quando nós vemos pornografia na internet, quando nós cometemos o pecado da masturbação, tudo isso, quando nós cometemos, nós estamos levando o corpo de Cristo para essa profanação. Quando você se deita ou quando você faz sexo com a sua namorada antes do casamento, você está levando o próprio Cristo para esse pecado. Quando você usa os meios naturais, as dádivas de Deus, que Ele nos deu, para imoralidade, você está conduzindo o próprio Cristo para isso. Pois se nós somos membros do corpo e esse corpo pertence a Cristo, qual Ele é cabeça, quando você pratica imoralidade, qualquer tipo de imoralidade, prostituição, pornografia, você está levando o próprio Jesus Cristo junto. E agora imagine, você está levando Cristo, que é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Santo de Deus, o Filho de Deus, luz de luz, o Verbo que se fez carne, o próprio Deus que morreu para nos livrar dos pecados. Quando você pratica a imoralidade, você está ferindo o seu próprio corpo. É como se você pegasse novamente o chicote e chicoteasse Jesus novamente. É como se você colocasse de novo a coroa de espinhos na cabeça dele. Verso 17, o que é que diz? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós já nos unimos ao Senhor Jesus através da conversão, do nosso novo nascimento. Espiritualmente somos unidos a Ele fisicamente, porque Ele se expressa fisicamente através de nós. Porque nós somos membros de Cristo. Coloque-se na cabeça. Nós somos membros do corpo de Cristo. Penúltimo argumento, verso 19. Vamos pular o 18. Verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Paulo aqui apresenta para a igreja de Corinto que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo faz isso porque a igreja de Corinto era aficionada pelos dons espirituais, era apaixonada pelos dons espirituais. Elas queriam profetizar, elas queriam falar em línguas. Tanto é que ele vai ensinar acerca dos dons espirituais, do capítulo 11 ao capítulo 13 dessa primeira carta. E Paulo faz isso, mostra isso, com o intuito de mostrar que o nosso corpo é portador do Espírito Santo. E quando nós entramos em imoralidade sexual, quando nós praticamos qualquer tipo de pornografia, estamos desonrando o templo do Espírito Santo. Paulo aqui faz uma analogia muito profunda quando ele se refere ao nosso corpo como santuário do Espírito Santo. Ele tem em mente aqui o lugar mais sagrado do templo judeu, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para jogar o sangue do cordeiro no propiciatório, para propiciar o pecado da nação. E ele usa o mesmo termo para se referir ao corpo cristão. Então, seu corpo, no momento que Jesus morreu na cruz, se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita agora em nosso coração, em nosso corpo. Você é morada do Espírito Santo. E quando você pratica essas coisas, você está levando não só Jesus, mas você está desonrando aquele que habita em seu coração. Último argumento de Paulo, verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo foi comprado, verso 20, Paulo afirma que nós mesmos não pertencemos a nós, porque nós fomos comprados por preço. Ora, o preço que Paulo fala aqui, ele não vai dizer, mas os crentes de Corinto, certamente você que está aqui sentado, sabe que o preço que comprou a sua vida foi o sangue de Jesus Cristo.
Você quer saber o valor do seu corpo? Você quer saber o valor que você vale? Quando seu namorado chamar você para ir para um local mais reservado, você quer saber o quanto vale o seu corpo quando sua namorada se insinuar para você? Lembre do sacrifício de Jesus por você. O seu corpo foi pago por preço de sangue. Não só a sua alma, mas o seu corpo também. O seu corpo foi pago por sangue. O valor do sangue de Cristo é esse o valor do seu corpo. Pois fomos comprados por esse sangue. Vale tanto quanto o sangue dele. E esse é o preço que Jesus pagou pelo seu corpo, pelo meu corpo. Note que Paulo também não está dizendo aqui que ele pagou pela alma. Ele pagou pela alma também. Mas ele também pagou pelo corpo. Vamos para uma aplicação prática para encerrarmos. Verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. À luz de tudo que nós vimos, que vocês viram, do que foi falado aqui, Paulo antecipa no verso 18 a orientação. E a orientação é: fuja, corra, fuja da imoralidade, fuja do pecado. À luz de todo esse argumento, não poderia haver outra conclusão, senão essa: fuja da imoralidade sexual. Fugir não somente dela, mas de qualquer ocasião ou tentação, ou de ambientes que possam proporcionar você a ter ou a cair em pecado. Fuja como José fugiu no Egito. Fuja de namoros indecentes. Fuja de seu namorado que quer levar você para a cama. Fuja da sua namorada que quer desvirtuar o seu caminho. Fuja das práticas que desagradam a Deus, porque nós vimos que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fuja dos meios que te levam à pornografia. Fuja. E o apóstolo ainda argumenta que qualquer outro pecado que a pessoa possa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Paulo quer dizer que o pecado da imoralidade sexual é o que atenta mais e fere mais a dignidade do nosso corpo. Os outros são pecados também, são pecados graves. E Deus não faz distinção de pecados. Mas a imoralidade, ela traz maiores danos ao seu corpo. Por fim, quero pedir aos irmãos que façam uma análise da vida de vocês, das nossas vidas. Seus comportamentos, seus momentos a sós com seu namorado, com sua namorada. Quando ninguém está vendo. Quando você se sente à vontade. Lembre-se, mais uma vez, que você é santuário de um Espírito, e esse Espírito é santo, e esse Espírito é Deus. Lembre, nesses momentos, que o seu corpo foi comprado por um preço, e esse preço é o sangue do Cordeiro. Nós pertencemos a Deus. E eu, para finalizar, queria citar aqui quando Deus vai criar o homem. O que ele vai dizer lá em Gênesis capítulo 2. Capítulo 2, capítulo 1. Façamos o homem na nossa imagem e semelhança. Significa que devemos o quê? Devemos refletir a imagem de Deus. Que Deus nos abençoe. Márcio.